você, companheiro. Bom dia também ao nosso fiel ouvinte do espaço de informação da Rádio Comercial de Cabinda. A Rádio Comercial que nesta altura vai manter conversa com o secretário-geral da USCA a nível da província de Cabinda, o senhor Simão Sambo, que neste sábado estará a realizar pelas 9 horas no Salão de Festas da USCA a Assembleia de Sindicalistas. Se estou certo ou não, vamos procurar saber. Nosso muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Comercial. Muito obrigado, muito bom dia para todos que nos acompanham. Estamos aqui para este efeito, dizer que no sábado, no Salão de Festas da União dos Sindicatos de Cabinda, cita no Largo Pedro Bens, teremos uma Assembleia Geral de todos os sindicalistas aqui na nossa província de Cabinda, adjacente a todas as centrais sindicais. Nós temos filiados a CGSILA, a UNTA, a Confederação Sindical, assim como a Força Sindical. Já tivemos um encontro preliminar, por onde criamos todas as condições possíveis que poderão permitir o albergar de todos os sindicalistas, trabalhadores aqui na nossa província de Cabinda. De facto, o que vai nos motivar a realizarmos esta Assembleia? Nós sabemos que anteriormente, isto é, no ano passado, as centrais sindicais expolitaram uma greve geral no país, cuja a vontade política do executivo angolano motivou com que pudessem sentar e ter alguns acordos. Isso aconteceu. Houve um acordo que poderia perdurar durante 3 anos, que nós denominamos acordo trienal entre as centrais sindicais e o executivo angolano. De facto, dentre os pontos constantes neste acordo trienal, até neste preciso momento o executivo angolano não consegue cumprir com nenhum ponto, só está agora a trabalhar com o ponto de aumento salarial na ordem de 25% para a função pública, assim como agentes administrativos, que a previsão seria para o mês de janeiro. E, surpreendentemente, no mês de dezembro, o executivo angolano, por intermédio de MAPTES, aparece informar numa conferência de imprensa ao país de que a efetivação do aumento salarial na ordem de 25% já não será possível, porque legando dizer que a Assembleia Nacional não terá aprovado, nem tampouco deliberado. E revoltou de uma certa forma os sindicalistas a nível do nosso país. Como se não bastasse, o executivo angolano, por intermédio do MAPTES, convoca as centrais sindicais para depois informar o que lhes terá motivado não cumprimento do decidido. Mesmo assim, as centrais sindicais acharam ser excluídos nesta tomada de decisão, desprezados, assim como minimizados. Porque quando se tomou a decisão do acordo, as duas partes estavam sentadas. E assim, para remover ou então remodelar o cumprimento deste ou aquele ponto, há uma necessidade que as partes pudessem voltar a sentar para análise subsequentemente, para depois poderem espoletar aquilo que será necessário. Isso não aconteceu por parte do executivo angolano, por isso as centrais sindicais recuaram, tiveram uma reunião na semana passada, onde tomaram a decisão de que nós vamos prosseguir com esta situação, porque o executivo angolano não teve em conta da consideração aquilo que somos como parceiros do Estado. Por isso que no sábado teremos que realizar uma Assembleia Geral dos trabalhadores, neste caso dirigentes sindicais, para podermos analisar esta situação. O executivo angolano não conseguiu cumprir com o desiderato, aquilo que se tomou a decisão, de que até mês de janeiro tem que efetivar o aumento salarial na ordem de 25%. E em janeiro terminou, não se cumpriu. Por isso, no dia 15, nós teremos que reunir para analisarmos... Mas houve um retroativo? Não houve nenhum retroativo, porque ainda não se fez o pagamento, não é? Qual é a intenção do executivo angolano? É esticar até no final do primeiro trimestre deste ano, fazer o pagamento e
com retroativo dos 2 meses anteriores, neste caso, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Não, para nós, os sindicalistas, não nos importa. O problema quebrou com aquilo que nós combinamos. Nós temos que começar a analisar assim. Não obstante o executivo angolano manifestar a sua necessidade, a sua vontade de poder efetivar no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre do ano. Isso não nos importa. O que nos importa, não é como pensou a efetivar a ideia. Estava sentado com quem? É um acordo bipartida entre o executivo e as centrais sindicais para abortar uma situação ou alterar o nível de cumprimento de um dos pontos constantes dentro do acordo trienal. Há uma necessidade que as partes voltem a sentar. Mas isso não aconteceu. Isso significa dizer que não há nenhuma consideração nem valorização das centrais sindicais aqui em Angola. Isso é o que vocês percebem? É o que existe. Porque se isso não existisse, de facto, deveriam chamar as centrais sindicais, manifestar esta vontade que têm, mas a possibilidade não lhes permite fazer isso. Ou então, dizer que nós encontramos uma dificuldade financeira para a efetivação deste desiderato. Para tal, vos imploramos que voltem às bases, mobilizarem os sindicatos, assim como os trabalhadores, que o executivo angolano está disponível para a sua efetivação no final do primeiro trimestre. Meu irmão, isso não seria nenhum problema. Nós iríamos perguntar, mas por que hoje já não tem possibilidade? Tá bem, nós vamos recuar para resolver a situação junto da base. Mas isso não aconteceu. Isso significa dizer, não há nenhuma certa valorização. Por isso, nós temos que reunir mesmo em assembleia para medirmos a pulsação. Não se pode pensar de uma outra forma em vez de pensarem na falta de valorização. Isto é claro, nós não temos como pensar, mas costuma-se dizer, você não pode, duas pessoas que estiveram a caminhar juntas devem combinar antes de partir. E se uma pessoa avança sem avisar quem está com ele, significa dizer, não deu a consideração à pessoa que está a partilhar com ele a caminhada. É bíblico. É bíblico. Duas pessoas que estiveram a deslocar devem combinar. Antes de trabalhar, que tipo de trabalho vamos fazer? Vão criar estratégias para realizar o trabalho. E se estão aí a trabalhar duas pessoas e a outra não dá a conhecer as alterações do programa, ele cumpre e o outro fica assim no alheio, o que vai achar? Não lhe considerou, não lhe valorizou. Okay. Então, a reação tem que acontecer. Sim, doutor Simão, nesta altura, como é que estamos em termos de condições? Estamos a falar de propaganda, os sindicalistas já têm conhecimento deste encontro? De facto, nós o único papel que temos para alcançar o nosso objetivo, primeiro é a comunicação. E temos graças que os sindicalistas a nível da província de Cabinda, a nossa comunicação flui normalmente. Até neste preciso momento, nós já temos uma correspondência correspondente até 80% dos sindicalistas, porque nós temos um grupo criado de sindicalistas da província de Cabinda, que temos um efetivo correspondente a 700 dirigentes sindicais. Esse número mais ou menos que estará presente nesta Assembleia? Tendo em conta de algumas funções que cada qual tem empenhado dentro da sociedade para o desenvolvimento do nosso país, haverá sempre empecilhos. Pode haver turnantes, outros por motivos alheios à nossa vontade, não poderão participar, mas nós temos uma estimativa de 500 pessoas poderem fazer parte desta Assembleia, porque é uma Assembleia que tem um tamanho de responsabilidade maior, porque nós vamos definir, sim, se concordamos que o Executivo efetiva até final do primeiro trimestre o pagamento ou o aumento de 25% do salário, vamos concordar e receber retroativo dos 2 meses anteriores. Também temos que pensar, o Executivo angolano prometeu até no final do primeiro trimestre. E agora, se não cumprir, também temos que criar estratégias. Se não cumprir, o que é que vamos fazer? Porque já não teremos tempo para unir.
Por isso, nós vamos a criar nossa estratégia. Se não cumprir, só vamos espoletar aquilo que temos que fazer. Esta ainda é uma arma secreta, não sabemos o que é que vamos fazer. Não haverá compreensão do vosso lado? Se não se cumprir, por exemplo, se pedir uma abordagem, um esclarecimento, o sindicato já não tem tempo para voltar a conversar, para chegar a um novo denominador comum? O denominador comum já existe, é acordo trienal. São pontos sensíveis. Este encontro começou 9 horas, não é? Terminou 0 horas. Sim, mas o sindicato sabe que as políticas econômicas hoje, de noite para o dia, alteram-se. De facto, nós temos graças a dizer que dentro do sindicalismo existe o acompanhamento efetivo do desenvolvimento econômico do nosso país. Os sindicalistas só reais quando verificar que o nível econômico do país corresponde com a expectativa sindical. Graças a Deus nós temos essa noção. Neste preciso momento, o país está em condições, repito, o país está em condições de poder efetivar o aumento de 25% no salário da função pública, assim como agentes administrativos. Se isso não acontecer até o final do primeiro trimestre, se haver uma vontade, uma iniciativa por parte do Executivo, chamar as centrais, manifestar esse interesse, a preocupação e os problemas que lhe levam a não efetivar, e nós vamos analisar se correspondem com a verdade econômica do país, ou é falta de vontade, ou se não, só estamos à espera, aproximarmos um momento tão importante para depois começarmos a efetivar as coisas. Portanto, mas do vosso lado não é greve que se espera? Nós somos apenas mentores desta Assembleia. Quem decide é o sindicalista que está presente. Nós, os sindicalistas, trabalhamos no sistema de votação. Se tivermos uma votação correspondente ao número suficiente para espoletar a greve, nós vamos avançar. Mas o sindicalista angolano, neste caso, não aprimora pela greve, é pelo diálogo. Assim que estivermos presentes, nós vamos esperar o que os sindicalistas vão trazer como pretensão sobre este pensamento do executivo angolano. E também vamos aconselhar. Se todo o país pensar em avançar com a greve, vai-se avançar, porque é o sindicalista é que lida com as massas, é que lida com os trabalhadores, é que conhece o sofrimento do trabalhador, é que conhece que esse trabalhador não tem condições para exercer uma determinada função, é que conhece o que o trabalhador desempenha e não corresponde com o seu rendimento salarial, é que consegue dar conta, o salário não corresponde com o poder de compra. Portanto, a mensagem que esse sindicalista nos trazer é que vai decidir. O líder da central sindical não lida com o trabalhador. Lá só gerem políticas sindicais. Depois de gerir políticas sindicais, o nível intermédio vai reunir com os que estão ao nível operacional para tomarmos a decisão. Senão, é uma situação difícil. Quem está lá a trabalhar lá nos maquis é que sabe. Quem está lá a trabalhar fora das localidades é que sente. Ele está lá isolado, não tem comunicação. Não tem nenhum subsídio que lhe motiva a responder com o trabalho que ele tem que fazer. Nós estamos preocupados com o nível de produtividade que as empresas devem produzir, quer seja na função pública, assim como no privado. Há uma necessidade que haja uma motivação. Por isso que essa Assembleia vai ser uma Assembleia decisiva. Aqueles que trouxeram como informações é que vai motivar. Se é para espoletar, vamos espoletar. Porque o trabalhador está desesperado. Você imagina, todo o trabalhador terá planificado de que no final do mês de janeiro eu que ganho 100 mil kwanzas, o meu salário vai atingir até num total de X. Pagando imposto sobre rendimento do trabalho e segurança social, eu terei um remanescente de 100 e tal. Isso não acontece. Qual é a motivação que esse trabalhador tem até nesse preciso momento? Nós não podemos continuar a viver num conformismo. O trabalhador angolano não pode continuar a levar uma vida conformada. Vou fazer o que é. Se eu tentar reagir, vão dizer que eu estou a falar política. Essa linguagem temos que retirar
na boca dos trabalhadores. E é a política que temos que implementar no sindicalismo a nível da província de Cabinda. Aliás, ultimamente a província de Cabinda tem enfrentado problemas sociais difíceis. Também vai merecer uma análise dos sindicalistas nesse encontro do sábado. Problemas sociais relacionados à água, energia, muita coisa que tem acontecido a nível da nossa província. Os sindicalistas também vão ter uma visão holística, procurando saber o porquê que isto vai acontecer. Também para manifestarmos a nossa solidariedade com o consumidor final. Quem é esta pessoa? É o povo. Este povo é quem? É mesmo o trabalhador. Também vai merecer a nossa atenção. Portanto, estamos expectantes, despertamos a todos os sindicalistas que venham manifestar a vossa fúria para depois sabermos como dirigirmos esta fúria aqui do direito para ver que nós estamos mesmo a sofrer. Ok, doutor Zemação, queria juntar algo nessa nossa borracha, apesar que o tema principal é mesmo com relação à Assembleia que vai acontecer no sábado, pelas 9 horas no Salão de Festa da USCA, mas há uma pulga por detrás da orelha aqui do Ângelo Martins e necessariamente gostaria de saber em que ponto está a situação da denúncia tornada pública nas redes sociais, a situação do Hospital Geral. A situação do Hospital Geral, nós, como representantes do Sindicato do Setor da Saúde, nós tomamos nota da questão. Convidamos o sindicato local para podermos trabalhar junto e apurarmos a veracidade da situação. De facto, tem pontos bastante importantes. Já estamos a trabalhar na situação. Nós convidamos os trabalhadores do Hospital Geral, já estávamos juntos, analisamos os pontos. Nós já fizemos nosso trabalho, já encaminhamos aqui do direito, principalmente o ponto relacionado aos sindicatos. Há certos pontos que têm a ver com aqui do direito, não é? Porque nós, quando uma pessoa entra na função pública, não pode continuar no regime probatório. Tem um tempo determinado. Esse problema nos chamou a atenção. Outra situação, os gestores que intimidam os trabalhadores. Os gestores que não têm aquela simbiose relacional com os trabalhadores. Nós também tratamos sobre essa situação, sobre esta matéria. Questão relacionada ao regime probatório, nós já fizemos um memorando, encaminhamos aqui do direito e o problema encontra-se em curso da sua execução. A qualquer momento nós vamos ter resposta. E a questão relacionada à intimidação, falta de respeito aos trabalhadores, falta de boas relações interpessoais. Não será rigor, Sr. Zemação, não será rigor que está a ser interpretado com essas acusações todas? Essas não são acusações, são coisas que nós vivenciamos. Nós vivenciamos, sinceramente, esses problemas e estamos expectantes de que os mentores destes problemas estão também cientes de que é uma verdade, é uma realidade. Porque não se justifica uma pessoa que entra na função pública, contraria com aquilo que a lei de base da função pública diz, que um trabalhador que vai à função pública só tem um ano, ele sai já no regime probatório, já é um efetivo, mas isso não acontece ainda. Este não é o problema que nós vamos nos afugentar, dizer que é a violação da lei. Sim, senhor, é uma violação da lei. Quando o Ministério não consegue cumprir com a sua responsabilidade, significa dizer, aí o que é que aparece? É uma incompetência naquilo que são os seus requisitos administrativos. Sinceramente sabe que nós teremos contratado pessoas da função pública para prestarem serviços e correspondem com robustez físicos. O regime contratual é de X tempo. Então, esta pessoa, durante o tempo correspondente, tem que tornar efetivo o quadro da função pública. Não pode continuar no regime probatório. O que é que os sindicatos deduzem? Há uma coisa. Uma pessoa, quando está no regime probatório, o termo justifica de que qualquer erro que terá cometido, você é afastado. Você é despedido. Então,
desconfia-se isso. Nós Quer agora. dizer que aquilo é uma fase de intimidação? É o que está acontecendo? Se mantém até nesse preciso momento, alguma coisa está por detrás. Por isso que nós solicitamos a quem do direito que se trabalhe no sentido de ultrapassar a situação. Caso isso não acontecer, nós vamos espoletar medidas necessárias para que de forma compulsiva isso venha a acontecer. Tem um tempo determinado? Isso não vamos revelar porque ainda está dentro da nossa estratégia sindical. Mas as partes já têm conhecimento. Já têm conhecimento. A qualquer momento nós vamos revelar a situação, procurar saber como está a andar a situação, o processo. Mas a questão de faltar respeito aos trabalhadores, intimidar os trabalhadores. E, aliás, há muitos problemas que acontecem no Hospital Geral, que nós estamos a trabalhar no sentido de poder salvaguardar a imagem, do setor da saúde e de quem é do direito. Não é? Porque quando os trabalhadores trabalham com medo, nós estamos preocupados. Nós estaríamos a reduzir o nível de produtividade. Pese embora que as pessoas dizem que a saúde não produz, nós produzimos, sim, senhor. O setor da saúde produz. Quando nós trabalhamos na humanização dos nossos serviços, nós estamos a cautelar aquilo que tem a ver com a produção do nosso serviço diário. Quando eu chamo o meu utente, aquele doente que aparecer nos nossos serviços, olá, como está? Está tudo bem? O que é que lhe pode ser útil? Precisa de uma ajuda? Eu estaria a humanizar esta pessoa. E eu, quando terminar o meu serviço, aí atrás vem o meu superior me dar bafos, deixa de humanizar. O que é que você espera? Eu, com um semblante que não corresponde com a minha verdade fisionomia, a minha verdadeira fisionomia, será que vou atender bem o meu doente? Não. Essa frustração eu vou transportar. Tal como tem acontecido nas nossas mulheres, não é? Está em casa com o marido, terá cometido uma falha, o marido dá uns bafos, umas ralhetas na mulher, quando vai no serviço, transporta isso até o local de trabalho. Mas esse trabalho nós já fizemos no nível do sindicato, para ultrapassar. Mas essa questão de intimidação e falta de respeito dos trabalhadores no Hospital Provincial Geral está acontecendo por indivíduos citados nessa denúncia pública. E nós estamos a cautelar a situação porque não queremos agitar as massas. Afinal de contas, todo mundo são importantes. Quer a entidade patronal, quer os colaboradores são importantes. Porque nós trabalhamos com uma única causa. É salvaguardarmos os interesses do nosso utente. Nosso utente é quem? É o doente. Entrar bem e sair melhor. O bem-vida. Doutor Simão Sambo, vamos aqui só recalcar a abordagem de início, que é mesmo da Assembleia que vai acontecer. Nunca é demais recordar o local, a hora, para que situe melhor a quem nos ouve, principalmente aos sindicalistas que vão fazer parte deste encontro. Todos os sindicalistas da província de Cabinda, vossos queridos, estão convocados, repito, não convidados, estão convocados para participarem na Assembleia Geral de todos os sindicalistas a nível do país, que terá lugar no sábado às 10 horas no Salão de Festas da União dos Sindicatos de Cabinda. Ok. Sr. Simão Sambo, obrigado mais uma vez por ter vindo à Rádio Comercial, deixar aqui esses esclarecimentos devidos e em altura. Queremos aqui agradecer mais uma vez a tua presença e que essa Assembleia venha correr bem para o bem do trabalhador. Muito obrigado. Fechamos então essa conversa com o Dr. Simão Simba Sambo, ele que é o secretário-geral da USCA. Esteve aqui a falar da Assembleia que vai acontecer neste sábado, pelas 10 horas, no Salão de Festas da USCA, para abordar em questões dos 25%. Está a falar. Bom dia. Essa seca, man. Essa parte também.